Salve, salve, meus lindos, minhas lindas! Eu sou o João Augusto. Eu sou a Larissa. E hoje estamos em mais um episódio do Falatório Podcast. E Lari, fala pra nós. Quais são as convidadas? Hoje são duas. Dose dupla. Hoje a Lari pediu pra fazer a introdução, porque é algo muito especial pra ela hoje. Muito. Mexe com o meu coração. Ela tá nervosa. Não dormi essa noite. Tive que acalmar ela. A água dela tá com açúcar pra acalmar. Tô Não muito só nervosa. dela, mas eu acho que tem mais água com açúcar aqui. Vai ter muita coisa pra rolar aqui. Então ela pediu e eu tenho certeza que ela vai mandar muito bem. Lari, por favor, João, faça as honras. hoje eu estou aqui com duas pessoas que são muito importantes pra mim, acredito que pra muita gente, mas, fora isso, a gente tá com duas pessoas que cuidam literalmente da nossa vida. Em todos os sentidos, brincadeira. Literalmente que cuidam da gente. São pessoas que mostram o que é cuidar. Uma é mãe, certo? Torce pro melhor time que existe nesse mundo, que é o Palmeiras. Há controvérsias. Cala a boca. Chefe, ela tem um humor que, João, vou falar pra você, é contagiante. É contagiante, assim, vou falar pra você, foram 2 anos da minha vida que eu passei só na alegria. Só na alegria, só na... E a outra, eu conheço mais como Ana Castela, mas você conhece como? Paula Fernandes. Paula Fernandes. Depois vocês comentam aí quem parece mais. Por favor, editor, você coloca uma foto da Paula Fernandes, da Ana Castela e da faz isso nossa convidada. E vamos fazer uma enquete, por favor. Você faz pra mim, por favor? Tá, vamos lá. Verdade. Mas Eu também tenho o é primeiro chefe. corte, hein? Mas também é chefe, também é enfermeira. E, obviamente, tem o meu coração. Eu não queria falar muito, mas... Vai chorar? E posso Difícil, falar uma coisa? É muito difícil pra mim. E ela torce pro melhor time do mundo, Tá Corinthians. Tá repreendido. Aí, ó. Mas sem mais delongas, gostaria de apresentar pra vocês a Patrícia Aires e a Elaine Mulato. Boa! João, deixa eu falar. Se eu fosse você, eu já começava já perguntando pra Patrícia como está o dia dela. Eu quero... Eu tô na dúvida. Quem que é o que tem o melhor humor aqui? Melhor humor? É. É pra ser eu? Depende, você tá falando Depende a do momento ironia. da pergunta. Patrícia, vamos já começar. Como que tá seu dia? O dia tá ótimo. Tá ótimo. Até agora. Até o momento Até está o momento ótimo. Estava ótimo. Ligou a câmera, não posso dizer o mesmo. Vamos ver. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra pra gente receber vocês e entender e conhecer um pouco mais dessa história tão linda que a Lari falou, de cuidado, de ensinamento, porque são professoras também. E você falou a profissão delas? É que é muito grande a profissão É delas, muito né? grande. Eu gostaria que elas falassem a profissão delas. Verdade. mais Ah, fácil, eu gostaria né? que você gaguejasse pra fazer a abertura. Vamos começar. Fala da Patrícia que eu falo da Elaine. Imagina, eu prefiro falar Vai. da Elaine. Não, então vamos lá. Não, já tá decorado aqui, ó. Já tá aqui Ó, na eu minha queria cara. aqui, ó. Enfermeira, especialista em enfermagem obstétrica. Isso eu entendi. Isso. O resto eu não sei o que Agora, mestre em interações... Gente, eu tô lendo porque eu não consegui decorar. Mestre em interações estruturais e funcionais na reabilitação. O que é isso? Na reabilitação. Com dependentes químicos? Não. Por favor, primeiro corte. Por favor, o primeiro corte. Reabilitação, pra mim, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu gosto assim. Me explica, por favor. Reabilitação. Explica pra ele, Elaine. O que é reabilitação, Elaine? Vai ficar jogando. Eu tô não vendo que vou vai dar um explicar. ping-pong ali, É né? por isso que eu falei pra você, começa na Patrícia. Por quê? Porque você vai jogar na Elaine, a Elaine, ela mostra essa carinha assim, mas ela tá se tremendo por dentro. Só que ela mostra a carinha de calma e ela vai te responder. A Elaine vai, a Patrícia vai no vácuo e vai sentar em nós, já era. Sério? Tô só te falando, eu conheço. Eu tô sentado um pouco meio longe aqui, que vai vir uma em mim. Mas, Brincadeira. por favor, me explica aí. Um resumo, né? Todos os pacientes tá doente, tem alguma patologia e todos têm direito à reabilitação, à recuperação. Então, a área da saúde, ela trabalha com isso, né? A nossa intenção é que todo paciente que chega pra gente, ele tenha a oportunidade de se reabilitar e se recuperar.
Então, é esse caminho aí. E os estudos é isso, é você estudar, né? Tem o mestrado, tem o doutorado, tem a pós-graduação, para que você fique especialista naquilo. Então, tem a graduação de enfermagem, tem a graduação de medicina, tem a graduação de farmácia, e depois da graduação, você se especializa em algo para você atuar de uma forma melhor, mais intensa ali naquela área de atuação sua, né? O mestrado é mais voltado aí para as aulas, e a pós-graduação mais para a questão da assistência mesmo, da prática. Mas é no sentido de, dando um exemplo, a pessoa quebrou a perna. Então, é para ela retomar os movimentos novamente, assim, esse tipo de reabilitação? Pode ser. Na verdade, é que o mestrado, ele tem esse nome, ele traz, né, esse tema por conta dos estudos, né? Então, através do mestrado, tem vários estudos para a reabilitação de pacientes, novas pesquisas. Então, como que descobriram isso? Alguém foi lá, fez uma pesquisa, estudou e trouxe essa novidade. E aí, através disso, através do que foi provado, através do que foi estudado, a gente consegue fazer com que aquele paciente se recupere, né? Com uma terapia nova, com uma medicação nova. Então, é isso. Legal. Agora eu entendi, viu? Ainda bem que não é reabilitação alcoólica, né, amigo? Desculpa. Que bom. Mas pode ser também, né? Claro que Dependendo pode, da área de claro que atuação. Então, vai que... Tem especialistas para cara atuar nessa área. O cara fica bêbado e vai e quebra a perna. Que caiu bêbado. Aí já faz faz uma sentido. reabilitação geral. Sai bem? Sai bem? Sai bem? Vamos, não, peraí que tem mais aqui, ó. Docente em técnico em enfermagem na Unimar. Unimar. E supervisor, eu gostei. Quando tem supervisora já é coisa importante. Né? Supervisora de enfermagem no Hospital Beneficente da Unimar. Beneficente. Então isso aqui é, resumindo, chefe. Isso, lá no hospital... Isso. Lá no hospital a gente se divide, né, entre alguns supervisores, né, tem a diretoria, a coordenação, e aí eu faço parte do grupo de supervisores, né, e a minha atuação sempre foi em bloco materno-infantil, maternidade, centro obstétrico, e hoje eu atuo com a equipe do noturno, né, então eu faço aí uma expansão um pouco maior do que eu já atuava. Hoje eu tô aprendendo aí com o pessoal do adulto, né, das outras enfermarias, onde eu não atuava tanto, hoje eu sou mais presente aí com eles. Legal. Você quer apresentar agora? Não, pode Paula apresentar, Fernandes? amigo. Pode apresentar. Não, eu queria que ela cantasse. Brincadeira. Dá uma palhinha pra mim. Enfermeira, coordenadora de enfermagem, mestre em desenvolvimento humano e tecnológico. Eu queria muito Você saber. deu uma boiada também. Eu queria muito saber também. Eu queria. Mas eu não vou dar minha opinião, porque eu já dei um por fora favor, aqui, não, então por eu vou favor. esperar. Tecnologia pra mim, eu já mandava um Free Fire. Não, eu achei. Tecnologia pra mim é só jogo. Eu achei que ela ia instalar algum programa aqui no computador. Tecnologia pra mim é. Fala um pouquinho pra gente. Geral? Geralzão. Então, como você disse, sou a Elaine, né? Sou coordenadora de uma unidade de saúde aqui de Marília, que é a UPA da Zona Sul, que tem a gestão, né, do Hospital Beneficente Unimar. Essa linha de pesquisa, na verdade, o mestrado, né, ele é uma linha de pesquisa e a gente faz um estudo em cima de algo que a gente quer investigar ou quer trazer resultados ou, enfim, algumas comprovatórias. A minha linha de pesquisa foi o COVID, né? Então, quando a gente fala mestre em desenvolvimento humano e tecnologias, é que a gente utiliza os dois, a tecnologia para o desenvolvimento humano, seja para descobrir algo ou para traçar algo de diferente, né? Enfim, obter resultados em cima da tecnologia. O que a tecnologia consegue trazer de benefício, né? Ou reabilitação, como também foi a linha de pesquisa da parte, o que ela consegue trazer de benefício para um paciente, ou o que a gente descobre de diferente, né? Minha linha de pesquisa, no caso, foi o COVID, né? Foi pacientes estudados pelo COVID. Rapaz, elas falam bonito, hein? Elas falam muito Elas bem. falam bonito. Professoras, né? Professoras. As duas são professoras. Não. Também de técnico em enfermagem. Técnico de enfermagem também. Legal. Mas vocês dão no mesmo... Era a mesma escola, No mesmo isso. escola? É da Que Unimar. legal, Da Unimar. Que legal. É que eu sou mais voltado para urgência e emergência, a parte mais obstetrícia, né? Legal. Dois Então, extremos. essas especializações de vocês é o nome da matéria que vocês... Primeiro é a formação, né? A graduação em enfermagem, depois você faz sua especialização e depois você entra no seu mestrado. Aí depois tem doutorado, pós-doctor, enfim, aí a gente vai... É que no caso, Vai crescendo. eu entendi o que você quis dizer. Você fala assim, cada uma tem uma matéria.
Sim, É se isso aqui tem alguma sim, coisa a ver sim. da matéria delas. Acho que agora mudou bastante coisa, né? Porque na minha época eu tive só o estágio com a Elaine, eu não tive teórica com ela. Já com a Patrícia eu já tive 2. Você tem noção que eu tinha 2 matérias com ela? Rapaz, não. Mas, cara, eu vou falar pra você, era uma aula que eu gostava. Tipo, eu prestava muita atenção. Porque eu gostava, não é só Não, mas eu elas gostava. falam bem, E é ela, legal. e ela não deixava, não tinha o tempo da gente, né, ter o negócio da bagunça, porque a gente tinha medo. Então a gente não chegava a fazer, Tinha né? medo, A olha aqui. baderna. A Patrícia chegava, era. Sabe, você assistiu aqueles filmes que, tipo assim, a diretora chega e as crianças assim? Era... Matilda. Brincadeira, não, mas é porque era uma matéria muito interessante pra mim, eu gostava muito. E, tipo, a matéria que eu nunca tive problema, assim, eu peguei DP em todas as outras. Você finalizou Ô, louco. o técnico em 2 anos, fez em 6. Deixa eu te falar, eu fui oradora. Ó, tinha que fazer alguma coisa, né? Nas o matérias não ia diploma- bem, pelo menos pra falar. O meu né? diploma Falar, de era técnico boa. de enfermagem eu nunca fui buscar, mas eu ganhei um diploma de ser a pessoa mais engraçada. A minha mãe ficou muito orgulhosa. E é você válido tem isso aí? noção. Tem Eu validade? cheguei em casa, minha mãe jurava que era um diploma, tipo, que você ganha no Proerd, que é a melhor Só não deixa ela Eu ler. cheguei e falei assim, mãe, ganhei um negócio lá na Unimar hoje, a senhora vai ficar muito orgulhosa. A hora que ela leu, ela falou assim, você não tem vergonha? Mas ela sabe a filha que ela tem. Conhece. Mas, voltando. Docente, ensino. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a urgência e emergência, que no caso você é enfermeira emergencista. Isso. Tudo bem. A urgência e emergência, ela é aquele momento em que tem que ter alguém ali para fazer algo, né? Para um ser humano e nós somos porta, né? Então a gente nunca sabe o que vai chegar, como que vai chegar os pacientes. Sim. Então a gente atende lá, falando da minha rotina, tá? A gente atende desde da mulher que tá ali em trabalho de parto até o vozinho de 110 anos. Então a gente nunca sabe o que vai chegar na nossa porta. Sim. E o emergencista é atuar, tirar o paciente do risco iminente de momento, né? Em cima de intervenções que traga qualidade de vida ou que, né, a gente consiga reverter o quadro clínico do paciente, né? Isso é o emergencista. É agir no momento em que ninguém está esperando que chegue, né? E você ter um contexto ali para transformar a vida dessa pessoa, né? Para o bem. Bacana? Essa é. E vamos começar com uma pergunta polêmica, já pra começar, assim. Quem que é melhor? Brincadeira. Vai. Você vai perder? Mas, Palmeiras. Palmeiras. E aí? Tá vendo? Porque a Jamais. Paula Paty... Fernanda. Paula Fernandes. Jamais. Fala. Fernanda. É uma discussão Fernandes, que nem fala vem comigo. mérito nessa mesa, é Não, Corinthians, né? Gente, é porque assim, eu acho que a Paty vai concordar comigo. Eu acho que a gente tem que entrar muito na pauta de que a gente tá tranquila porque a gente tá acostumado a ganhar. Vocês ficam furiosos porque assim, é muito difícil quando vocês estão chegando, vai... Não, mas a A gente gente tá já tá tranquilo, acostumado, né? entendeu? Estamos extremamente tranquilos. Eu não tô tranquila. Ô, gente. editor, corta essa parte Vou aí. falar pra vocês que eu não tô tranquila. Ó, vamos lá. Qual é a diferença da técnica de enfermagem e a enfermeira? Pode falar, Paty. Primeira parte, com Por certeza. favor. Na verdade, falando sobre estudo, né? Então, a enfermeira, ela precisa fazer o curso, né? A graduação em enfermagem, que são geralmente 5 anos, tá? E o técnico de enfermagem, ele é um curso técnico e são 2 anos, né? Então, primeiramente, é essa diferença. E aí, na prática, né, o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, ele tá ali para assistir o paciente e ele tá ali para auxiliar a enfermeira, né? Então, nós, enquanto enfermeiras, a gente tem algumas responsabilidades como prescrição, como evolução, sistematização, a gente tem que organizar, né, a unidade, a gente precisa pensar em algumas coisas sobre liderança, sobre gestão, e o técnico de enfermagem, ele tá ali para auxiliar a gente na nossa programação. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, aquele paciente, a enfermeira vai falar para ela, olha, aquele paciente, o banho é no leito. Então, a técnica vai lá, se organiza para que aquele banho seja no leito. Precisa trocar o acesso venoso daquele paciente, o curativo tem que ser de tal jeito. Então, não existe enfermeiro sem o técnico, mas também não existe o técnico sem o enfermeiro, né? Então, é um complemento e juntos, o objetivo precisa ser
o bem-estar do paciente, sempre, né? Então, ninguém vai brilhar mais e nem menos, né? Juntos, a gente vai ter que chegar em um acordo aí para que esse paciente seja assistido com qualidade. O médico, ele passa a visita, né? O médico, ele assiste o paciente, ele prescreve e todos os cuidados são da enfermagem, né? Então, troca de fralda, banho, medicação, punção. Eu poderia ficar aqui falando horas, assim, inúmeros cuidados que a enfermagem pode fazer. Então, todos dentro do hospital é importante, né? No pronto-socorro também, na UPA. Então, a gente tem uma equipe multi, né? Então, a gente tem o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, a fono. Então, se você for falar sobre o hospital, muitos profissionais envolvidos para que um paciente saia bem, né? Mas quando a gente fala em enfermagem, a palavra que vem é cuidado. Sem a enfermagem, não tem cuidado, na verdade é isso. E são... Opa, deixa eu fazer uma pergunta. E são... um enfermeiro para quantos técnicos? Porque é que eu não cheguei a trabalhar no hospital, mas acredito que seja assim. Tipo assim, um enfermeiro com a sua equipe. Ou tipo assim, um enfermeiro para todos que estão lá. Entendeu o que eu quis dizer? Quer falar, Elaine, sobre dimensionamento? Aí o dimensionamento vai muito pela complexidade do paciente, né? Então, assim, não tem como a gente definir sem entender a complexidade da unidade ou do paciente. Exemplo, vamos colocar aí um leito de terapia intensiva, né? Complexidade alta, né? Então, seria um técnico aí para 2 pacientes, né? Só que eles trabalham em dupla. Então, tudo é voltado em cima da complexidade, né? É uma avaliação prévia e aí a gente consegue fazer um fechamento do quantitativo, né? Que é a mensuração. Porque a nossa profissão, ela é regulamentada por um órgão, né? Que chama o Corém. E aí, o Corém, ele determina esse dimensionamento. Então, onde que você vai atuar... Qual é o número de pessoas que precisa. Então, por exemplo, a Elaine lá na UPA, ela precisa de X enfermeiros e X técnicos para que o serviço funcione. Dentro da maternidade, o Corém fala que um técnico pode ficar com 8 binômios, por exemplo, que são 16 pessoas, 8 mãe, 8 bebê. Claro que a gente não deixa, mas assim, depende da complexidade. É diferente você cuidar de um paciente em uma enfermaria e de um paciente em um leito de UTI grave entubado, por exemplo, ou de um paciente na sala de emergência. Então, aí vai depender mesmo de complexidade. Eu gostei muito que ela falou, que não existe enfermeiro sem o técnico e não existe o técnico sem enfermeiro. Eu achei essa Com frase... vocês, Patrícia Lispector. Eu achei muito legal. Eu achei muito bonita essa frase. Porque tem muito, assim, o povo fala muita coisa, né, sobre... Existe, né, o sobre preconceito, isso. querendo ou não. Existe. É um tabuzinho que Bom, né? o povo colocou, mas eu achei essa frase... Eu acho que essa frase resume tudo, né? Eu achei bem legal. Exatamente. E, por favor, como que foi a escolha da profissão? Sempre sonharam ser enfermeiras, tudo? Ou como que apareceu a enfermagem na vida de vocês? Primeiro, Patrícia. Eu acho que a foi uma Elaine sonhou votação. que ela jurava que ela ia ser Ana Castela. Paty, foi uma votação, você começa. O meu é um pouco longo, tá? Mas eu A vou gente tem todo encurtar aí. tempo, pode Então, ir. assim, quando eu tinha 17 anos, né? Eu sou de Garça. E aí, lá tem um curso técnico que você faz junto com o ensino médio. E aí, quando eu entrei no 3º ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de me inscrever em um curso técnico. E dos que tinham disponíveis, o curso técnico em enfermagem me chamou a atenção. E aí, eu comecei a fazer esse curso técnico. Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei no hospital como estagiária remunerada do curso técnico em enfermagem. E aí eu comecei, assim, a identificar que era aquilo mesmo que eu gostava. Eu não tinha uma profissão ainda, porque eu tinha 16 anos, 17. Mas eu comecei a gostar da área hospitalar, gostava do atendimento. Sempre me colocavam ali do lado da saúde da mulher, então eu sempre tive um apego ali por essa área. E aí eu fui, então, técnica de enfermagem, que isso foi muito importante na minha vida profissional. Eu acho que a gente amadurece muito, né? Então, eu fui técnica em enfermagem por alguns anos. E quando eu comecei a trabalhar, eu terminei o curso técnico, eu já estava como estagiária remunerada, fui contratada, e aí eu comecei a fazer a faculdade. E durante toda a minha faculdade, eu atuei como técnica de enfermagem. E isso me ajudou muito na faculdade, porque quando a gente tinha teoria ali na faculdade, eu sabia o que os professores estavam falando. E isso é diferente, você já conheceu o hospital, né? Então, ela falava algo de um paciente, de uma sala de emergência, de uma UTI, eu imaginava ali o que eu estava vivendo também dentro do hospital. E aquilo foi melhorando. Só que durante a faculdade, eu me identifiquei muito com saúde do adulto. Então, eu comecei a gostar de pronto-socorro, UTI adulto.
E como eu era de Garça, os olhos brilhavam sobre trabalhar na Unimar, né? Porque a Unimar era um hospital, já era moderno, já tinha um nome muito, muito grande. E aí eu comecei a me identificar. As minhas amigas ali da faculdade, algumas já trabalhavam dentro do hospital também. E aí foi indo. E aí no último ano da faculdade, eu fui fazer estágio com uma professora, né? Ela chama a professora Thaís. E o meu primeiro estágio foi na maternidade Gota de Leite. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo, a gente não queria vir, né? Maternidade, saúde da mulher. A gente ansioso para ir para o hospital, né? Porque era só no último ano que a gente ia para o hospital. E quando eu cheguei lá, que ela deu a primeira aula, eu falei, é isso que eu quero. Não quero mais saúde do adulto. E dali para frente, eu fui, assim, estudando mais sobre isso. E aí, o meu primeiro emprego como enfermeira já foi numa maternidade, que quem foi minha supervisora foi a Aline, e foi na Unimar, que era o que eu desejava. Então, eu entrei na Unimar, entrei na maternidade, comecei a atuar. E a partir dali, fiz a pós-graduação, e aí eu nunca mais saí da obstetrícia e da maternidade. Então, é uma coisa que eu sempre falo que parece que puxa, né? Porque quando a gente faz o curso técnico ou a faculdade, a gente ainda fica meio confuso no que eu gosto, porque são muitas áreas. Então, eu posso gostar de urgência e emergência, eu posso gostar de UTI, eu posso gostar de pediatria, de maternidade, de centro cirúrgico, de posto de saúde, de SAMU. Então, assim, são várias áreas. Os alunos, eles ficam, assim, ansiosos, né? O que eu vou gostar? Aonde que eu vou me identificar? Mas eu sempre falo que a vida parece que ela vai puxando a gente para onde tem que ser, né? E eu sempre me vi nessa área da obstetrícia e sempre fui muito feliz também fazendo isso. Nossa, que legal. Então você teve... Eu acho que essa sensibilidade que você tem também de falar que não existe enfermagem, assim, enfermeira, assim, técnico e técnico e enfermeira, porque você viveu os dois mundos. Isso, vivi os dois Isso mundos. é muito legal. E, Elaine, como que chegou? Primeiramente, ela começou na fase... Brincadeira. Na fazenda. Riquíssima. Riquíssima, com 1000 cabeças de gados, correndo em volta do tambor com o meu cavalo. Mentira, boba. Vamos lá. Bom, minha história é um pouco até aqui engraçada, né? Quando eu era criança, esses dias atrás aí. Eu era criança e eu passava minhas férias na casa da minha madrinha é enfermeira. Então eu ia para São Bernardo, né? E eu achava lindo ela sair para trabalhar e chegar 2 dias depois. Eu achava lindo, falei, nossa, que profissão legal. Importante. Que importante, né? Ela sai 24 sai horas ali. como você é privilegiada. Eu falei assim, gente, minha madrinha é muito especial. Ela sai um dia, sai de branco, chega, né, 1 dia e meio depois, 2 dias, eu achava muito bacana, né? Eu falei, acho que eu quero ser isso que ela faz, né? Trabalhar bastante, né? Na época ganhava-se ainda um valor até que melhor, né? Eu falei, eu quero ser isso. Enfim, eu nessa vivência, né, desse crescimento, ela chegava em casa e começava a falar pra gente como tinha sido o plantão, enfim. Aí eu pensei, eu acho que eu vou ser enfermeira quando crescer, mal eu sabia, né? Nossa, amiga, Onde eu tava indo, mas enfim. Mas eu acho que para quem entende realmente o que é o amor pela profissão, eu acho que a profissão escolhe a gente, né? Então não é a gente que escolhe, vi lá no catálogo de uma universidade, tem enfermagem, vou fazer. Eu acho que não. Você já tem um dom desde criança, aquele desejo de cuidar, de ter uma visão diferenciada, de se compadecer pelo sofrimento, né? De sempre querer ajudar. Eu acho que a profissão realmente escolhe a gente, né? No meu caso, a minha tia foi um pilar ali para ser um leque, né, de abertura para a minha profissão que eu queria ser, né? Enfim, diferente da Paty, eu nunca fui técnico, já entrei direto na universidade, então também sou formada pela Universidade de Marília, aqui pela Unimar, e durante o curso também, aquela loucura, né? Minha mãe tinha um estabelecimento, eu trabalhava com minha mãe, ao mesmo tempo fazia a graduação, e a minha faculdade toda, eu lembro que eu falava assim, eu quero ir para a parte da obstetrícia. Eu quero ir, eu quero. Enfim, quando eu cheguei no estágio da obstetrícia, eu falei, jamais, não quero. A hora que eu vi um bebê coroando, quis correr. Eu falei, não é isso que eu quero, enfim. Aí eu comecei a ter um olhar mais para urgência e emergência, né? Eu comecei a me encontrar na urgência e emergência porque eu sou um pouco mais elétrica, eu gosto ali vamos falar assim, da adrenalina, né? Do caos, de tem que fazer alguma coisa, aquele raciocínio clínico, lógico, rápido. Então, isso me encantava bastante. Então, foi quando eu comecei a me encantar pela urgência e emergência, né? Mas não comecei, depois da formação, né? Não atuei na urgência e emergência de imediato. Eu fiz um tour aqui pelas cidades da região.
Então, eu trabalhei em asilos, trabalhei em abrigos, em 2 abrigos aqui da cidade de Marília, logo no meu comecinho da minha formação. Depois eu fui para Lins, trabalhei no ambulatório pela Unimed de Lins, na usina, né, que tem ali. Então, parti um pouquinho para a saúde do trabalhador. Depois eu fui depois eu fui para Assis, para Santa Casa. Então, ali eu comecei a conhecer um pouquinho mais da urgência. Aí, quando eu voltei para Marília, tive uma proposta e voltei para Marília. Quando eu voltei para Marília, minha proposta já era dentro de uma terapia intensiva, né? Uma realidade que até então eu não tinha vivenciado. E aquilo me chamou muita atenção, que eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque uma coisa é graduação, você trabalhar com a saúde do adulto, trabalhar em cenários diferentes, mas de repente você ser uma líder ali, né, de um time que conta com você, né, para cuidados específicos, né? Enfim, aí eu falei, o que vai ser de mim? Então, quando a Paty traz essa fala de o enfermeiro não é nada sem o técnico, foi justamente isso. Hoje eu não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse técnicos maravilhosos trabalhando junto comigo. Então, assim, muito do que eu sou, da minha essência, da minha pessoa, foi através dessas pessoas que me ajudaram a ser o tipo de profissional que eu sou hoje, né? Então, tem muito essa ligação. E ali eu vivenciei minha vida inteira dentro da terapia intensiva, né? Então, eu sou emergencista e a terapia, para mim, é o que brilha os olhos, né? E agora, trazendo um pouquinho para minha realidade, né? O cenário que eu estou é um pouquinho diferente do complexo, que depois eu acho que dá até outra pauta, né? Como eu cheguei até a UPA da Zona Sul, mas, resumidamente, a minha profissão foi isso, a escolha foi isso, a minha trajetória básica é essa. Eu acho muito bonito. As duas falaram basicamente a mesma coisa de cuidado, que eu acho que é um dom. A enfermagem, eu acrescento o médico, o técnico, toda a área da saúde é um dom, porque a gente vocês lidam com... A gente, eu me incluindo. Vocês lidam com... contador, me incluo. Mas vocês lidam com pessoas, às vezes, num momento... Às vezes não, sempre num momento horrível, num momento de dificuldade, num momento triste. Então, ter essa sensibilidade, essa empatia, eu acho muito legal. E puxando esse gancho, porque às vezes a gente sempre ouve falar, ainda mais acho que às vezes em postinhos de bairros, assim, mais aqueles postinhos menores, a gente sempre fala de enfermeiras mais grossas, essas meio de cara fechada, e o foco é totalmente ao contrário. Vocês já tiveram experiência com algumas, na trajetória de vocês, com algumas enfermeiras? Parece que, me perdoa, mas parece que não quer estar ali, assim, sabe? Parece que não tá odiando fazer o que tá fazendo, assim. E que era para estar extremamente tendo empatia com a pessoa, que a pessoa tá num momento difícil. Vocês já tiveram esse contato e o que vocês pensam, assim, como na faculdade e no dia a dia de vocês lidam com isso? Agora vamos mudar. Nossa, esperando a Patrícia. A Patrícia falava, dá uma respirada. Bom, eu acho que tanto eu quanto a Paty, isso é diariamente na nossa vida, né? Ainda mais pelo cargo que a gente tem ali dentro, né, da instituição. Só que vai muito pelo perfil, qual é o perfil de profissional que a gente quer trabalhando com a gente, né? Então, acho que vem desde a pré-seleção, o tipo de profissional, né? A característica do profissional que a gente preza pelo tipo de serviço a ser exercido. E a gente puxa bastante essa questão de será que é o profissional ou será que é staff profissional que ele se encontra, né? Porque, infelizmente, a remuneração, ela acaba sendo um pouquinho aí fragilizada, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem colegas aí que trabalha 12 num lugar, 12 no outro, faz 24, enfim. Então, isso acaba gerando estresse, um staff, né, profissional. Então, às vezes, caracteriza um pouquinho essa personalidade da pessoa voltada a isso, né? Não que justifique, mas tem que entender qual que é a personalidade desse profissional, né? Então, assim, de uma forma bem ampla, dizendo, é o profissional que é assim ou é a situação que ele se encontra que deixou ele assim? Né? Mas eu acho que, assim, da minha parte, é muito da contratação. Aquilo
que eu vejo na pessoa, eu acho que a gente puxa sempre um pouquinho do nosso perfil, que é o perfil de comunicação, um perfil de ter empatia, né? E ali você consegue estratificar algumas coisas já durante a entrevista, mas a realidade acontece no dia a dia, né? Aquele período ali de 90 dias, né, Paty? Que é a experiência, quando você tá ali realmente com uma pessoa que a gente consegue entender o que ela vai entregar para a instituição e se é aquilo que você preza, né? O que a gente preza para a nossa qualidade de serviço, né? Principalmente pela humanização. Muito, muito legal. Eu Paty, gostei. eu concordo. Faço a delas as minhas palavras. É que, na verdade, toda profissão tem os bons e os ruins, né? Então, isso é fato, em toda profissão. O problema é que a enfermagem ela é muito exposta. Então, não adianta eu estar em um dia ruim, bem no dia que você está no seu pior dia lá no hospital. E aí, o que a gente percebe realmente é isso. Então, a nossa luta é para que a gente não tenha essas pessoas na nossa equipe, tá? Então, não concordamos com isso, a instituição não concorda. Existem várias outras profissões para quem não gosta mesmo de atuar, então isso é claro. Mas é o que a Elaine disse, às vezes a sobrecarga, às vezes naquele dia aconteceu algo, o paciente também, ele tá um pouco menos... Tá mais inflamado, mais né? inflamado. Então, assim, é aquele paciente que ele chega na UPA com uma unha encravada e ele quer passar na frente do paciente que tá tendo uma parada lá na sala de emergência. Então, a população também tá um pouco complicada a questão da educação em saúde, né? Então, hoje, às vezes, você pega em pronto-socorro o paciente que era para estar em posto de saúde, paciente que chega grave porque não foi direto pro pronto-socorro. Então, assim, a nossa saúde tá um pouco confusa na cabeça de algumas pessoas, e isso traz um desconforto, né? Claro que dentro do nosso trabalho a gente quer sempre fazer o melhor, mas a gente depende de pessoas, e pessoas é sempre um pouco complicado, né? Mas a gente sempre pega no pé de todo mundo, a gente conversa. O paciente, ele não pediu para estar ali. Eu sim optei, né? Eu optei por estudar e estar ali. O paciente, ele não queria estar ali, ao não ser obstetrícia, né? Eu falo que eu tenho o privilégio de que maior parte do tempo da minha profissão eu vivo em momentos felizes da vida de alguém, né? Claro que a obstetrícia também tem uma parte triste, pode ter intercorrência, pode ter, né, coisas graves, mas a minha parte ainda é um pouco mais legal do que você chegar grave na UPA, né? Então sempre o seu vai ser o mais grave. Então se eu levo o meu filho, o meu é grave. Se você leva sua namorada, ela é a mais grave. Então assim, quem é o mais grave ali, né? Então, sempre vai ser o que eu levei. Então, os pacientes são bem agitados ali na porta, geralmente. E eu acho interessante que quando a gente vai, eu que assim, sou bem frequentadora do UPA, você chega lá e tem uma placa lá, falando pra vocês quais são as coisas que você consegue fazer no posto, no Naquela BS, unidade, entendeu? Naquela unidade. Então, é que nem, tem exemplos lá, que você só tá com uma dor de cabeça. Entende? Daí você vai num PA que tem uma pessoa lá com um pé fraturado, ou com falta de oxigênio, ou alguma coisa do tipo, e daí eu já vi, tipo, eu já cheguei, a Elaine sabe, a Patrícia também, que me ajudaram muito nessa época, eu já cheguei lá em estado, tipo assim, de não conseguir nem saber o que tá acontecendo. E aí eu já chegava lá muito mal. Então, assim... E aí você via lá gente que tava, tipo, dando risada. Não que não tava acontecendo alguma coisa, mas algo que poderia ter levado você pra um outro lugar, entendeu? Você tá tomando uma vaga de uma pessoa que poderia ser atendida um pouco mais rápido. Sim. E eu achei legal ver o lado de vocês, né? O lado não de vocês específico, mas da profissão de vocês. Porque, infelizmente, também o ser humano é muito bem a mim, né? Muito bem a mim. Então, é bem complicado. Puxando o gancho, acho que tudo se encaixa, né, das perguntas. Quais habilidades e características que vocês acham essenciais para a profissão de vocês? Independente se é enfermeiro ou técnico, meio que no geralzão, assim, para a área da saúde, para a área do cuidado. Quais habilidades, assim, acho que nem habilidades, mas mais características, né? Vocês acham assim, ó, se você não tem isso, me desculpa, mas não é a sua área. Eu acho um ponto importantíssimo a comunicação, né? E hoje está um pouco fragilizada aí a comunicação efetiva, clara. Eu acho que é um ponto importante do perfil profissional. Claro que tem vários outros, né? Como empatia,
A Elaine pode falar, mas o bom relacionamento, o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal mesmo entre o paciente, entre a equipe, a questão da pontualidade, do compromisso. Então, a gente percebe que a cada dia está mais fragilizado, né? Então, hoje a gente tem algumas situações, às vezes, que a gente vive e que a gente até fala, né? Parece que começou agora. Antes, a gente tinha um perfil diferente. O perfil profissional mudou. Eu percebo, assim, na minha cabeça, é claro, o perfil profissional de todas as áreas, tá? Eu acho que mudou, as pessoas estão mais críticas, mais sensíveis, então, dependendo da forma da abordagem. E a área da enfermagem, né, a gente precisa ser cobrados, a gente precisa ter uma boa comunicação, a gente precisa tratar bem esse paciente. Não adianta a gente estar usando a melhor pomada no paciente e você não souber explicar o curativo que ele vai fazer na casa dele. Ele chega na casa dele e não usa pomada. Então, eu acho que a comunicação ela é a principal. Eu não queria falar, não. A Patrícia tá arrebentando, tá? A Patrícia tá arrebentando. Não Precisa deixar aqui na ponta só pra eu falar, né? Agora a Elaine quer complementar o que eu falei. Ela falou Só porque ela começou. do perfil profissional. Eu acho que a Paty deu uma boa abertura sobre o que a gente preza, né? Pelo profissional ali, né? Mas aí entra várias outras coisas também. Eu acho que essa parte da comunicação, ela é a base de tudo, né? Ela é a base, a estrutura para se trabalhar como equipe multi, né, para a continuidade da assistência, para a continuidade do tratamento. Mas eu acho que a forma também de você se reportar ao paciente é tentar conversar. Não adianta eu chegar e começar a falar com o paciente com terminologias que ele jamais ouviu, não está nem entendendo o que você está falando. Então, eu acho que a linguagem tem que ser uma linguagem clara. Eu acho que tem que ter responsabilidade com aquilo que você vai executar com o paciente, né? Aquele peso da responsabilidade para evitar erros. É um atendimento seguro, qualificado, você sabe o que você está fazendo, você sabe esse tipo de intervenção, quais são os riscos que vai gerar para o paciente, né? Uma medicação, porque é muito ruim você chega lá, sei lá, vou tomar uma dipirona, aí o paciente pergunta, para que serve a dipirona? Aí, tipo, trava, né, o profissional. Então, já não passa uma credibilidade, né? Então, essa parte também, eu vejo, né, que... Como eu sempre digo, a gente entrega um campo, mas a pessoa também precisa estudar e ir atrás para conseguir corresponder àquilo que o campo pede, né? De uma forma bem geral falando, né? Essa questão da abordagem que a Paty também fala, eu acho que o perfil profissional mudou muito, né? A gente é de uma geração, né, um pouco mais antiga, que a gente vai, faz acontecer, se vira... a gente não tem tempo ruim, tá ali, né? Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma no qual a gente conversa, que a gente fala, que a gente aborda, porque isso também, às vezes, acaba voltando pra gente, não porque a pessoa... vamos dizer, porque a pessoa não teve entendimento, né? Então, quando a gente chega, tem que ter uma conversa um pouquinho mais assertiva, vamos dizer assim. Eu sempre costumo falar, né? A informação é essa... Se você achar que é pertinente para você tudo aquilo que a gente conversou, eu acho que vai ser de grande valia, mas se você achar que não faz sentido nenhum, sua vida segue da mesma forma, né? Então, a gente está ali para dar a base, né? E trazer essa pessoa para essa responsabilidade da profissão. O que você... Sobre gerações, me veio na cabeça agora. Porque eu acho que não é nem questão de ser um assunto polêmico, a geração mimimi, né? Tá bem complicado. Eu tenho 35 anos. Nossa. Então, eu me considero ainda a geração que você falou, pega e faz, tudo. Vocês como docentes e na área, vocês... Não vou expor falar em alunos, mas no geral, assim, vocês veem essa geração mimimi e preocupa... Nossa, em ação, como que eles vão se comportar, assim? Vocês têm essa visão de você? Com certeza. Eu acho que isso é claro, né? A gente consegue até, não só falando de alunos, propriamente dito, né? O geral, né? Vem perfil de pessoas, né, para trabalhar que, como eu posso dizer... que às vezes não tem o compromisso com a instituição, né? Então, ela falta muito, a instituição entrega tudo, né? A instituição é uma instituição grande, Marília.
oferta um campo vasto, né? Até para crescimento interno mesmo, né? De promoções, enfim. Só que, infelizmente, o perfil dos profissionais é aquele perfil que quer conciliar 2 serviços, mas não aguenta, então trabalha, sei lá, 60 dias e já sai, né? É um perfil de uma geração mais celular, uma geração que você não pode fazer uma abordagem, né, para melhorias até do profissional, né? Que, nossa, já é uma agressão verbal, já tá coagindo, fui humilhado. Então, assim, é uma geração um pouco complicada, eu digo até por parte de responsabilidade e compromisso, né, para aquilo que a profissão exige. Então, não desmerecendo, mas vamos dizer assim, não é um atendente de caixa que está ali, né, que não está envolvendo com a saúde, né? Você está ali executando o seu processo, mas não envolve com a saúde do outro, né? Então, às vezes, acho que falta muito isso, esse senso crítico das pessoas entenderem que ela vai trabalhar com a saúde, que ela vai proporcionar saúde, e que se ela errar, se ela for falha, ela tira a saúde, vamos dizer assim, né, de uma forma grosseira a falar, né? Então, assim, é uma geração bem fragilizada. A gente conseguia até fazer comparativos entre turmas, né? Tinha turmas que tinham pessoal de uma idade um pouquinho mais elevada, né? Então, assim, que já era uma turma um pouco mais fácil de lidar, de trabalhar. Tinha uma turma que era mais terrorista, tipo Larissa, sabe? Eu já até olhei pro João, porque eu sabia que ia vir. Tinha uma turma mais Larissa. Eu jurava que eu achava que vinha na Patrícia. Eu não acho que vinha dela. Mas eu acho que ela concorda. Não, ela concorda comigo. Uma que falou, eu tô com medo mas... dela falar, eu tô com medo, tô me segurando aqui. Essa parte aí dessas fragilidades, né? Eu acho que eu vou deixar pra Patrícia, né? Pra falar esse perfil. Tá repreendida. Na verdade, essa questão que a Elaine está abordando do profissional hoje, na enfermagem, só para você ter uma ideia, assim, João, nós somos os olhos do paciente, né? Então, o paciente, ele quer beber água, né? Ele vai pedir para você. E é você que vai ter que dar a enfermagem, a gente que vai oferecer água. E se eu não der? O que acontece se eu não der água pro paciente que ele pediu? E pode não acontecer nada, talvez ninguém nem saiba que eu não dei aquela água, sabe? Então, eticamente, tem coisas que não se ensina em escola, tem coisas que a gente não vai conseguir abordar no curso, né? Então, a sua índole, o seu caráter, ele precisa se fazer presente na enfermagem. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas e se eu não fizer isso? O que acontece no hospital? Pode ser que tenha uma punição, pode ser que você seja pego fazendo algo errado, a gente cobra sim, mas pode ser que o que você fez, talvez ninguém nem consiga identificar que você não fez. Você não deu um banho direito, você não deu a água que o paciente pediu, você viu o paciente com dor e deixou para mais tarde. Então isso talvez ninguém nem perceba, mas dentro de você é certo, é justo você estar dentro de uma instituição, cuidando de pessoas que precisam, que não pediram para estar lá, e você não se comprometer, né? E aí quando a gente olha os adolescentes hoje em dia, né, que a gente percebe assim, em casa, por exemplo, faz só o que quer, faz quando dá, ajuda se precisar, leva o copo na pia só se quiser. Então dentro do hospital às vezes reflete um pouco isso. O paciente chama, já eu vou aí. Aí ele vai fazer outras coisas, se perde e não volta lá. Pro paciente que tá no quarto, a gente vai lá no quarto e ele fala, olha, eu chamei o técnico faz 2 horas. E aí, a hora que você vai conversar com o técnico, ele fala, não, mas eu falei que ia voltar, não deu tempo, porque eu tô cheio de coisa. Mas é o comprometimento. É você se comprometer com aquela pessoa, né? É você saber que ela tá dentro daquele quarto e aquele é o mundo dela. Lá fora tá caindo o mundo com a gente tem várias outras coisas para fazer. Mas você precisa assistir aquele paciente. E aí, você, enquanto técnico, não conseguiu, você vai falar pra sua enfermeira, Elaine, aquele paciente precisa de remédio pra dor e eu não consigo lá agora. Qual que é a função da enfermeira? Ela vai organizar para que alguém vá. Mas esse paciente, ele precisa ser assistido, legal. né? Então, assim, na enfermagem não tem como, não dá tempo, não consegui, esqueci, não dá, não pode. Porque a gente não pode... eu esqueci que tinha que trocar ele. Não dá. Ele não consegue se mexer, ele precisa que você volte, né? E às vezes a pessoa não tem nem familiar, a pessoa não consegue tocar uma campainha, é paciente totalmente dependente, né? Que nem se você é interna, você aperta a campainha e fala, eu estou com dor. Às vezes não, às vezes é um paciente que não anda, não fala, não consegue tocar a campainha. Precisa da sua organização para saber o que ele precisa. E como que a gente sabe o que o paciente precisa, né? Olhando no olho dele, né? Cuidando dele. Então eu vou lá ver se ele precisa de banho agora, precisa trocar uma fralda, preciso mudar ele de lado. E é coisa simples, que às vezes as pessoas pensam assim, que passa batido, mas a enfermagem é aquele paciente que ele não consegue desvirar a perna assim, igual eu faço aqui agora,
precisa que alguém faça isso por ele, porque senão vai abrir uma lesão, vai ficar vermelho. Então, na enfermagem, o comprometimento, a índole, o caráter, a gente não consegue ensinar no curso, né? Então, isso precisa vir. E aí, o que o tempo mostra pra gente é que realmente existe um filtro, sabe? Com o tempo, alguns profissionais vão entrando no hospital, alguns vão ficando, vão crescendo, outros vão vendo que realmente não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele nasceu para fazer, e não tem problema algum. É o que eu falo lá na escola, né? Às vezes você fez 1 ano de curso, foi pro estágio e falou, ai, não era isso. Tudo bem, dá tempo, vá cuidar de outras coisas, vá fazer outro curso, mas não fique aonde você não se identifica, porque lá alguém precisa de você. Você tem que né? estar 100%. Você precisa estar 100%. Mesmo sobrecarregado, mesmo com 2 empregos, mesmo com algumas fragilidades que a gente sabe que existe, mas o paciente ele não escolheu estar lá. E vocês sim, né? Nós sim. Sim. Nossa, você... E essa questão da índole que a Paty traz, ela é muito importante, né? Erros, eles não devem acontecer. Mas se acontecer, eu tenho um colaborador que ele vai assumir o erro e vai trazer para que haja uma resolutiva, ou é um colaborador que vai omitir o erro indiferente com o contexto que vai dar para o paciente. Então, assim, a gente não tá a todo momento, né, beira-leito com o paciente, com o técnico, enfim, com o enfermeiro também, né? A gente não tá beira-leito 100%, mas qual é a índole do profissional que trabalha com você? Você pode confiar 100%? É aquele que vai bater na sua porta chorando, falando que errou? Ou é aquele que vai embora para casa com o erro e dane-se as consequências, né? Então, a questão índole a gente não consegue explicar ou passar em teoria dentro de uma sala de aula. É escolher a equipe a dedo A mesmo. dedo. É ir tirando, né, quem não faz parte ali do que você espera, é colocando pessoas que você tem uma expectativa alta e é melhorando a cada dia, né? Nossa, acho que essa responsabilidade de montar a equipe, igual vocês falaram, deve ser muito difícil, porque a gente não consegue ensinar caráter, né? Gente, eu tô adorando. É top, né? Eu falei pra você que você ia se surpreender. Que Eu bom. fico aqui, ó. Eu Que bom que vocês são as chefes. Que bom, cara. Que bom. Não, é muito bom. E vou te falar, todas as pessoas em que eu conheço, assim, porque eu me formei, mas eu não cheguei a ir pra área. E todas as pessoas que eu Que bom, conheço... né, gente? Que bom, né, gente? Ai, meu Augusto. Enfim, todas as pessoas que eu conheço que passaram pela Patrícia, passaram pela Elaine, que hoje eu tenho amizades que estão com a Elaine, que estão com a Patrícia, que são amigas mesmo, a Lari, a Bia teve neném agora, não tá na área, mas a Larissa e tal, e todas elas falam exatamente a mesma coisa, por mais que a gente brinque com a Patrícia, por mais que a gente zoe a Patrícia, porque é uma forma de intimidade que a gente tem, mas assim, são coisas completamente diferentes, a forma com que elas falam da Patrícia, a forma com que elas trazem pra gente o respeito que elas têm pela Patrícia, o carinho, porque por mais que, tipo assim, a gente brinque, a gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande por elas. E eu posso falar com propriedade que, assim, tanto como chefe, tanto quanto docente, são 2 pessoas que realmente ensinam e ajudam de verdade. Eu falo que eu tive experiência com a Patrícia, de eu chegar na Patrícia e falar assim, Paty, eu nunca vi isso. Eu tenho muita vontade de conhecer, eu tenho muita vontade de ir nessa área, eu tenho muita vontade. A Patrícia não responde a gente no WhatsApp. A Patrícia não responde a gente no WhatsApp. Responde, Só que eu cheguei. depois. Não, ela não me respondeu. Eu mandei uma mensagem pra ela super carinhosa. Eu falei, Paty, é assim, assim, assim. Eu queria muito conhecer, tal, tal, tal. Ela não me respondeu, me ignorou. Eu falei, nossa, me ignorou. No outro dia eu fui olhar minha escala e eu tava lá exatamente onde eu pedi. Ela não respondeu, mas eu estava lá. Entendeu? E tipo assim, e aí entra a Elaine. A Elaine, todo mundo fala que eu sou puxa-saco, mas tem um contexto por trás disso. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande ali, eu e meu parceiro Daniel, que até hoje a gente é muito amigo. E eu tinha muita dificuldade ali na parte de aferir pressão. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E na minha e na do Daniel. A Elaine simplesmente sentou na cadeira, tipo, ela espalhou o pessoal pra poder cada um ir pro seu lugar fazer o estágio. Ela sentou na cadeira e ela falou pra mim e pro Daniel, vocês vão aferir a minha pressão e vocês só vão sair daqui a hora que vocês aprenderem. E ela sentou ali, entregou o braço e a gente quase explodiu os braços dela, mas... Ficou roxo, assim, quase necrose, mas assim, deu sabe? certo. Digital. E tipo assim, é por isso que eu falo na questão do ensinamento. Por mais que a gente tenha uma intimidade, a gente tenha um carinho, existe um respeito muito grande e uma admiração muito grande. Pelas profissionais que a gente viu, entendeu? Pelas profissionais que estiveram ali com a gente e não desistiram da gente em nenhum momento.
e esteve ali e falou, não, eu vou fazer, se vocês só vão sair daqui a hora que vocês aprenderem. Perfil de líder, né? Perfil de... Então, tipo assim, não, eu tô falando delas porque são elas que estão aqui, fora as outras pessoas, os outros professores que a gente teve aqui também. Eu quero muito trazer a Maíra aqui. A Maíra é uma pessoa muito legal, o Rogério, você vai adorar o Rogério, o Anderson. Então, tipo assim, são pessoas que marcaram a nossa vida. É que eu tenho uma intimidade maior com elas, mas existe ali, sim, uma admiração, porque eu sei o potencial que elas conseguem transformar a gente. Nossa, que declaração. Caramba, hein, né? gente? Não esperava essa! Essa me surpreendeu. Aproveitando o embalo. Se vocês quiserem assim, meu currículo, tá no Drive. Depois eu mando pra vocês. aproveitando Você esse que quer trabalhar. embalo, já deixou elas sensíveis. Ai, gente, você podia Tem chorar. alguma história, ou não precisa citar nomes, nada, mas uma história de paciente, ou algum paciente específico que marcou a carreira de vocês, tanto por positivo, gostaria que fosse mais positivo, mas teve um muito negativo, assim, nossa, me fez rever meus conceitos, assim, ou minhas atitudes. Teve algum, assim, que marcou, independente se bom ou ruim, mas que marcou muito vocês, assim, que vocês não esquecem até hoje? Quer falar? Ela? Vai, Paty. Você traz a vida. Na verdade, o meu, assim, é o que eu falei. Eu sempre falo que eu estou à frente ali do momento mais importante da vida de uma Sim. família, né? É a chegada de um bebê, e mesmo a gente sabendo que tem, né, o risco de ter intercorrências com a mãe, com o bebê, a maior parte do tempo são coisas boas, né? Então, assim, a gente é marcado por várias histórias, claro, pessoas que não conseguiam engravidar, engravidaram após muitos abortos, crianças que foram extremamente graves para UTI, nasceram com 400 gramas, e aí hoje tá quase do meu tamanho, né? E a gente vê, assim, que lutaram pela vida, foi ganhando graminha por graminha, foi crescendo e deu tudo certo. Então, são histórias que mexem com a gente, assim, nos aproximam de Deus, né? Na verdade, estar dentro do hospital é você constantemente ver milagres, né? Tanto milagres, eu sempre falo assim, milagres esperados, né? Porque um parto é um milagre esperado, assim, né? A gente sonha em que dê tudo certo naquele parto, mas aqueles milagres que você fala assim, a equipe médica, a enfermagem fez de tudo, né? Agora a gente precisa esperar. E aí, a hora que a gente fala que vai esperar, Deus vai, faz um milagre, a criança fica bem, cresce, né? Então, a gente é cercado, sim, de várias situações, várias histórias bonitas, várias vitórias, assim, que já aconteceu durante os plantões, né? Só no dia a dia mesmo, quem vive, sabe? Tem hora que você tá ali cuidando e você tá pedindo para Deus por aquela família, né? Às vezes você tá ali e você sabe, assim, que talvez um idoso, uma criança que gostaria de ouvir uma oração, né? Às vezes no último momento da vida dele não tem ninguém ali para ele para fazer uma oração e ele te pede. Então você precisa ser próxima, né? Eu sempre falo para os alunos, às vezes o aluno ele nem acredita, ou o profissional que tá ali não sabe nem fazer uma oração. Mas você, enquanto profissional, tem essa responsabilidade também. Cara, eu quando falo isso aí, eu adoro. Quando eu falo de Deus, pra mim é... E você, Laíra? Bom, eu acho que teve uma situação que me marcou e não foi dentro de ambiente hospitalar, né? Mas era ali na execução enquanto enfermeira. Foi uma das viagens, eu vindo de Assis para Marília e simplesmente ali na serra um caminhão de bebida, né? A bebida andou e tombou para cima do meu carro. Então o caminhão tombou, as bebidas vieram para cima, enfim, teve um acidente ali. E tava voltando eu e uma amiga minha que era técnica, né? No hospital lá também. E essas pessoas ficaram ali presas dentro do caminhão, né? O colega ali que estava do lado acabou falecendo ali no momento, a situação dele era realmente incompatível com a vida, só que o motorista estava vivo, né? Então eu e essa minha amiga, nós fomos até o motorista, começamos ali a prestar os primeiros socorros, né? E conseguimos ali tirar essa vítima ali, porque o caminhão ficou ao contrário, então tinha um risco de explosão. E o que me chocou bastante foi a preocupação das pessoas em saquearem a carga. Ninguém chegou pra gente e falou assim, vocês precisam de ajuda, né? Então, assim, duas mulheres em uma situação totalmente delicada, aquele susto, aquele sufoco pra gente realmente tirar
esse paciente, né, essa pessoa embaixo ali de dentro, né, da cabine do caminhão, e ele gritando porque o colega ali tinha falecido. Aí me trouxe muito, na verdade me marcou muito essa cena, né? O que as pessoas têm, né, para si de o que é a vida, o que é um ser humano. Ali a importância foi roubar a carga. Ninguém ajudou a gente, né? Mas eu acho que assim, ali o nosso dever foi cumprido, a gente conseguiu, graças a Deus, né? Ele sobreviveu. Mas essa situação em si marcou bastante. Marcou bastante. Então a gente vem bem de índole do que são as pessoas, né? Vou falar sobre Deus, né, que eu amo. Bom, você já introduziu, né, já iniciou sobre esse assunto, mas aonde vocês, no dia a dia de vocês, na rotina profissional de vocês, onde vocês mais vê Deus? Na rotina. Você fala assim, meu, ali ele sempre tá lá. Assim, tem algum momento específico que vocês conseguem? Não em situações, porque em situações, com certeza, ele sempre tá lá. Mas no dia a dia, assim, tem algum momento que vocês veem? Nossa, ele tá lá. Na verdade, assim, João, eu acho que é em todo momento mesmo. A gente até brinca, parece que às vezes vai acontecer um erro, dá um start em alguém, né? A gente fala que é o anjinho que vai lá e fala, Elaine, corre lá. A gente chega na hora que vai acontecer alguma coisa, a gente tá todo mundo preparado. Era aquilo. E aí a gente percebe assim, que Deus cuida dos detalhes mesmo. Esse ano mesmo a gente viveu 2 situações muito difíceis em Marília, né? E nós, enquanto instituição, a gente ficou muito orgulhoso do desfecho, né? Então, primeiro foi a questão do ônibus, né? O ônibus que virou aí na rodovia. Em poucas horas, né? Todos os serviços de saúde de Marília, né? O Unimar, as UPAs, a Santa Casa, o HC... Todo mundo assistiu esses pacientes e eles estavam todos acomodados, todos assistidos. Foi assim, foi emocionante de se ver, né? E aí, depois de um tempo, teve os queimados lá, né? A situação do queimado, que foi em Oriente, Pompeia. Da fábrica lá. Isso. Pompeia, né? Que a gente não é mais especialista nisso aqui em Marília, né? Assim, a gente tem alguns profissionais, claro, mas não tem nenhum hospital que tenha uma ala exclusiva para isso. E todo mundo também foi assistido da melhor forma, né? A gente teve notícias boas aí de alguns que foram transferidos depois. Então, a gente percebe que é nos detalhes mesmo, assim, no dia a dia vai aparecendo as situações e a gente vai sendo, assim, guiado em todo momento, né? Ou com uma palavra, ou com uma técnica, ou um médico operando, uma enfermeira fazendo curativo. Em todo momento ali, a gente percebe a presença dele, sim. Em momentos igual você falou, que sua área, a maior parte é alegria. Mas, infelizmente, tem uns momentos tristes. Eu acho que na sua área também da emergência, muito mais. Como que vocês lidam internamente com vocês e com a equipe sobre as perdas? Como que é esse momento? Assim, porque o emocional, com certeza, balança muito, né? Claro que balança. Na verdade, isso já é uma rotina, né? Trabalhar com a morte pra gente já é uma rotina. Mas a gente tem que dar uma qualidade de morte. Quando eu digo qualidade de morte, você fez de tudo? Tudo que tinha para ser feito estava ao seu alcance, foi executado, né, com excelência? Você sabe que você deu o seu máximo, o seu time, a sua equipe deu o máximo? Então, se a gente sair com essa percepção de tudo que era passível, né, e possível de ser realizado, se foi executado, eu acho que vem uma certa tranquilidade, né, enquanto ser humano, né? A gente coloca Deus à frente de todas as situações, como a Paty diz, realmente é o anjinho da guarda, de repente dá uns estralos assim, você fala, será? Aí você vai lá e Ou você olha um paciente e fala, nossa, isso aí tá parecendo tal coisa, será? Aí você vai lá e Então, assim, eu acho que a gente, eu sou muito católica, a Paty também é evangélica, nós somos guiados por Deus, né? Então a gente chega consagrando o nosso ambiente de trabalho, porque ali é um ambiente de dor, ali é um ambiente de sofrimento, então a gente precisa estar também preparado espiritualmente para lidar, né, com essas emoções, né, com essas negatividades, enfim, situações ruins. Então eu acho que um time bem preparado, sabendo que executou tudo que estava ao seu alcance, eu acho que o peso é menor, mas é óbvio que tem casos que comovem criança, né, gestas, pessoas muito novas, que foi um desfecho ali, sabe, de tragédia, de violência, né, não era algo já esperado para que, poderia acontecer, não, né,
como teve naquela época do rodeio que teve em Marília, né? Então, a UPA da Zona Sul, por estar próxima ali do rodeio, né? Que teve tiroteio, ela foi um suporte. Então, ali chegou o pessoal, chegou a pessoa, né? Enfim, a envolvida. Então, ali gerou um tumulto, um transtorno, e a população querendo agredir, a gente precisou de polícia, de reforço, né? Então, ali, a gente não queria saber quem era o culpado nesse momento. Ali era uma vida e a gente precisava cuidar. Então, eu acho que esse filtro, esse entendimento e não o julgamento da pessoa em si, os atos que ela cometeu, eu acho que isso é Deus também trabalhando, né? Para que a gente consiga executar, salvar uma vida ou, enfim, fazer a intervenção necessária. Quer complementar? Não, tranquilo. E continuando sobre a parte emocional, como que, diariamente, como que vocês extravasam? Vocês têm alguma técnica? A Larissa quer responder. Sei não, Lari. Deixa elas responderem. Como que vocês extravasam algum esporte, assim, no geral, assim, pra vocês? Ai, pronto, agora eu me acalmei, entrei no eixo que amanhã tem mais. Tô renovada, né? É isso! Boa. Pode falar, ela. Não, pode. Você ficou lá invertendo? Não, Ela também joga, pode falar. Eu acho que aqui tá tendo um jogo psicológico. Não, eu dormi, eu tô renovada, tá? Por isso que ela dormiu. Dormi, tô pronta pra outra. Não faço esporte, Não ando de cavalo. não fico Não correndo, não vou na academia. Não vou na academia. Não. Então, dormir, eu tô renovada. Mas eu acho que, assim, não tem como você não se envolver com o paciente, né? As pessoas falam, o profissional não pode se envolver com o paciente. É impossível você não se comover com uma história. É impossível você não saber que aquela família aconteceu isso e isso, né? Aquela mulher tá tendo um bebê. Então, assim, é impossível você não se envolver ali com a história. Mas a hora que a gente sai do hospital, a gente precisa tentar, né, voltar. Nossa, a gente tem uma casa, a gente tem uma família também nos esperando, né? A gente tem outros afazeres. Então, a gente tenta dividir isso, né? Mas ali dentro do hospital acaba que a gente se entrega mesmo a todas as histórias que a gente atende. E dormiu, no outro dia tá lá de novo para cuidar bem. Eu acho que o importante é o que a Elaine disse, é você ter certeza de que você fez o máximo, né? Quando a gente sai com a impressão de que dava para ter feito mais, é muito ruim, sabe? Assim, né? Não deu tempo de fazer tudo que poderia, né? Então, quando dá tempo da gente fazer tudo, a gente vê que, nossa, mesmo que o desfecho não seja o esperado, a gente sai mais tranquilo, porque realmente tinha que acontecer, né? Não tem desfechos. A gente precisa acreditar também que cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, né? Mas a gente tá ali para dar o suporte. Mas quando a gente sabe que fez o máximo, eu acho que a gente fica tranquilo. Aí dormi. Zero. Eu acho que a Paty é dormir e assistir o jogo do Palmeiras. Isso. Porque, cara, eu sigo a Paty no Instagram e eu sou extremamente apaixonada pelo filho dela. Porque ele é muito palmeirense. Cara, ele é muito mais palmeirense do que... Muito mais palmeirense do que eu, cara. Ela posta uns vídeos dele vidrado na frente da TV. Ele assiste jogo estagnado, né? Nossa, que ele adora. Ele assiste jogo em pé na frente da televisão. Vocês querem água? Não. Obrigada. Vou te falar, ele é a Patrícia. Sério. A gente chamava ele de Patrício. Elaine, e você? Eu acho que a Larissa pode contar minha vida, né? Porque... Tô brincando. E se eu contasse meu chapéu, acabou. Então vamos, todo mundo quer falar isso? Eu acho que você quer falar. Não. Ela anda de cavalo. Quase nada. Então, mas você acha que esse hobby seu é uma forma também? Sim, claro. Eu acredito, né, que a gente precisa desses momentos, né? A parte se renova no sono, no lar, dentro de casa, com a família, né? A minha parte é mais os animais, né? Então, eu ando a cavalo, então eu já sou mais... Eu gosto de ir pro Aras, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer corrida. Então, assim, são coisas que dá uma desligada do universo que a gente vive, dá uma oxigenada, vamos dizer assim, né? E eu acho que a sintonia com os animais, ela não ela já é comprovada, né? Então, nem vou entrar em méritos, mas é algo que me recarrega, que a sintonia ali daquele ambiente, dos animais, é algo que me deixa zerado. Eu esqueço do universo quando eu tô ali dentro de um Aras, quando eu tô com os animais. Entendi a conexão dela gostar de você. Conexão dos animais. Essa foi a minha última égua que eu comprei. Muito bom! Essa foi a minha última aquisição.
assim, E quando essa foi humilha. cara, viu? Deixa eu falar. Essa daqui Querida, foi deixa eu cara. falar. Ela Essa me genética ama. é boa. Ela me ama. Foi maravilhosa. Genética Ela boa. me ama. Olha o cabelinho dela. Deixa eu falar, eu que vou soltar esse corte, eu não vou soltar. Eu sou responsável pelo corte, eu já não vou soltar esse corte. Mas, ó, eu acho que, assim, o que a gente pode falar sobre a Elaine é que nas horas vagas ela tá lá. Vai se entregar pra mim. Chegou a Eu primeira gosto dos modão. vez. Ó, tá Eu gosto dos modão. cada vez mais, Eu ó. sou velha. Parece Paula Fernandes, gosta de cavalo. Eu sou velha. Tudo tá caminhando, tá né? caminhando. Não. Eu sou tipo Chico Rei Paraná, sabe? Não. É assim. Perfeito. E é ótimo, excelente. Sim. E pra gente dar início ao fechamento da entrevista, nada mais justo que um bate-bola. Então, vamos fazer algumas perguntas, assim, e vocês respondem com a primeira coisa que vem na cabeça, assim. Frases curtas, mas impactantes. Fechou? Primeira coisa, ó, pum, chegou, foi. Vai, Beleza? Vai, amiga, eu confio. Não, vai vir. É ruim, é que uma vai ter tempo pra pensar, né? É. Eu não No caso queria seria eu, porque a entrevista Não, vamos- inteira eu que comecei, né? Vamos não acho intercalar, Não, vamos intercalar. Essa a gente pode começar com a Patrícia. Nossa, vai. a Larissa sempre quer começar E comigo. a próxima a gente pode conversar com a Elaine. São 4 perguntas, São então 4 com cada... perguntas. Fique em paz. Vai lá. Pode falar Não, primeiro. Pode começar. Então vamos lá. O que significa cuidar para vocês? A palavra cuidar, o que é a primeira coisa que vem? Nossa, Quem que quer pra ser difícil. primeira? Pode ser Ah, você. Não, pode falar. Acho que é muito amplo a palavra cuidar. Não dá pra estratificar e falar é isso, né? Mas cuidar é integral. Integralidade. Perfeito. Cuidar é o nosso dia a dia. Eu acho que é o que a gente faz todos os dias. Eu acho que vai dar muito bom essas perguntas. Vamos lá. Se vocês pudessem mudar alguma coisa na profissão de vocês, na área, o que seria? Uma coisa assim, pum, mudaria. Remuneração. Talvez a valorização mesmo da Da profissão. categoria. Meu, é isso. Tô Na gostando, lata, né? tô gostando, na lata. É muito bom. E eu já fiz essa você pergunta. já fez essa Eu já fiz pergunta. essa pergunta porque entrou no contexto onde Eu faço a próxima. Jesus, Deus está nos momentos. Então faz agora essa última. Então isso Vocês que eu podem ia falar. responder com mais. Podem respirar para responder, É. porque eu acredito que é uma das perguntas mais importantes que a gente vai fazer para vocês desde quando a gente começou aqui. Qual é o salário? Brincadeira. Você ia chorar. Quantos zeros a mais? Quantos Você ia dígitos? chorar. Você vai falar, por que você se submete a isso? Tá, vamos lá. Como vocês gostariam que as pessoas lembrassem de vocês? Vamos melhorar essa pergunta? Bora. Respondem duplamente. Vocês como CPF e vocês como CNPJ, assim, tipo, a Eu profissão. acho que eu vou inverter essa pergunta. Boa. Porque falar sobre a gente é muito fácil. Mas qual é a percepção da pessoa que convive com a gente? Então eu acho que a Larissa Mas tem aí que ela me responder. quebrou. Mas ela já falou Mas demais. aí né? ela me quebrou, mas aí ela falar quebrou. da gente é muito fácil, Não, né? A aí gente ela me consegue. quebrou, Mas mas qual é a aí- percepção que a gente tá passando pro outro? O que o outro tem da gente? Né? Eu acho que dá pra Então ela vamos fazer lá. essa abertura. Então vamos lá. Vamos responder como profissional e elas respondem como perfeito. Pessoal, pode ser. Eu, igual a Lari já conhecia vocês, então ela já sabia do caráter, da índole, da técnica, do conhecimento de vocês. Eu posso falar por mim que primeiro contato que eu tô tendo com vocês e eu tô adorando ver esse outro lado. Igual o cuidado com a palavra, vocês falando assim, dá pra sentir com a palavra de vocês, dá pra sentir o cuidado, a preocupação da equipe e com o próximo. Então eu falaria isso aí. Eu falaria também do cuidado, que eu achei muito bonito da parte de vocês. A preocupação, a empatia de vocês. Eu achei isso aí. Não que eu não achasse que não tinha. Sim, a gente sabe que tem. Só que ouvindo é diferente, assim, sabe? A gente sabe que a profissão é cuidado, é isso, mas ouvindo a forma que vocês falam, eu achei muito bonito. A forma que vocês colocam Deus, a forma que vocês Sim. lidam com o dia a dia, com os problemas, com as intercorrências. Eu achei extremamente bonito. A calma, a tranquilidade,
que vocês falaram. Então eu fico muito mais em paz em saber que tem profissionais na nossa cidade como vocês. Sim. E ainda não além de só profissionais, como líderes de equipes. Então a gente sabe que não são só duas pessoas boas, vocês têm uma equipe. Moldando então, pessoas boas. exatamente. Então eu falaria isso, que eu achei muito bonito. Lari, em poucas palavras, hein, Lari? Não, Por eu favor. nem tenho o que falar, brincadeira. Eu acredito que o resumo das duas é humildade. Independente de quem você é, ela vai sentar com você, elas vão sentar com você e vão comer com vocês, independente de onde você estiver, de onde você veio ou quem você é. Elas vão ser elas e vão te ajudar a ser sempre o melhor. Elas sempre vão pegar na sua mão, elas vão levar você sempre pro melhor. Elas vão levar você sempre pro maior conhecimento. Elas nunca vão desistir de você, porque isso aconteceu comigo e aconteceu com os meus amigos. O fato delas nunca desistirem. E independente de quem você é, de onde você veio, elas vão sentar e ela vai comer na mesma mesa que vocês. É legal. Show. Que é uma visão de aluna também, né? Sim, é por isso que eu falo. Trazer elas aqui pra mim foi uma coisa muito importante. Porque fala um pouquinho do que eu vivi também, entendeu? Das nossas conversas, porque a gente já teve conversas sérias. Eu e a Elaine, a gente já teve conversas sérias. Mesmo com... Eu não consegui fazer ela chorar. Mentira, eu consegui fazer ela chorar. Conseguiu. A Paty, eu tive um momento da minha vida que eu tive um problema no rim muito grande. Eu ia conversar com a Paty, eu ia conversar com a Elaine. Passei ali. E elas ali. E elas sempre ali, elas sempre dando atenção, cuidando. Então, assim, eu acho que a humildade resume vocês em tudo que vocês são. A humildade, pra mim, é o essencial. E independente se você vai conversar sério, elas vão conversar sério, elas vão sentar. A Elaine conversou comigo sobre um momento muito importante da minha vida, ela tava lá, ela conversou, ela sentou, a Paty também. Então, assim, eu não tenho, não é porque eu tô na frente delas, mas eu não tenho coisas ruins pra falar dela. E eu acredito que os meus amigos também não têm, porque elas só acrescentaram na nossa vida, então... Nossa, mais uma declaração de amor. Caramba, que declaração. Tá É. inspirada. Você viu? Tá. O meu currículo tá no... Passa o drive pra elas. Mas teve uma oportunidade de Mas emprego. foi pago isso aí? Mas na verdade, João, eu e a Elaine, a gente está frente à equipe, né, frente a pacientes, mas eu acredito, né, que o nosso propósito, na verdade, o nosso propósito são vidas, né? Então, às vezes, não é nem o paciente, às vezes é um membro ali da nossa equipe que a gente está socorrendo, está ouvindo, às vezes é o acompanhante do paciente, às vezes é o paciente. Então, são pessoas que passam em nossas vidas, são os alunos, são os profissionais, são os pacientes, a família, e eles deixam algo em nós, né, que a gente se transforma também, mas o nosso propósito é fazer a diferença na vida deles mesmo. Eles sentirem que valeu a pena ter passado por aquilo, aprenderam algo, e a gente estava lá, né, então a gente sempre... E a gente tem essa oportunidade, né, de ouvir isso. A gente sempre ouve falar muito bem da Elaine, a gente tem outros supervisores também, que se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, são pessoas... que têm caráter, têm índole, são pessoas que têm propósitos, são pessoas próximas de Deus, né? Então, isso começa com o nosso diretor, né? Ele chama Luiz Fernando, a gente tem a Maíra, então, você vai conhecendo, assim, as pessoas que estão com a gente, o mesmo propósito. Vai agregando, né? Isso. Você pega... Cada um tem um perfil, tem uma personalidade, então você vai agregando. Não tem receita de bolo, né? Acho que ser líder não existe receita de bolo, mas a gente também tem um alicerce por trás. Tem alguém também que acreditou na gente quando a gente também não acreditava, né? É aquele vírus do bem que vai contaminando, né? Isso. E eu tenho certeza que a Paty não escolheu ser líder, né? Alguém olhou para ela e falou, você tem potencial, né? A gente fala do Luiz Fernando porque, pra gente, esse anjo é o Luiz Fernando, né? Então, quando a gente não acredita, tem uma pessoa ali que tá acreditando no nosso potencial. Então, a gente também foi usado por outras pessoas, né? Que foi utilizado por Deus, de uma forma, assim, generalista, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que um pouquinho do que nós somos é porque a gente teve uma estrutura que deu suporte pra gente chegar onde a gente chegou, né? Além de Deus, né? Existe na Terra também essas pessoas. Deus usa pessoas, né? Usa pessoas. Ele usa pessoas. Sensacional. E agora vocês não vão fugir. Agora respondem. Por favor. Como vocês gostariam de ser lembradas? Mas essa foi a nossa resposta. Eu já achei que eu tava respondendo. Tudo isso, tá englobado. Tudo englobado aí no propósito.
Eu acho que é isso. Acho que assim, é ser a parceira, é como a Lari falou, né? A gente faz a liderança, faz a gestão de muitas pessoas, então não são só pessoas, são vidas, são pessoas Famílias, que se né? tornam amigos, são famílias, porque é o nosso convívio, é o nosso dia a dia. Então, acontece coisas ali, a gente não é só profissional, então acontece coisas na vida dessas pessoas que a gente também é o suporte, é o pai, é a mãe, é o irmão, né? É Deus usando pra gente falar Sim. o que tem que ser dito ali no momento, Deus utilizando a gente como instrumento da palavra dele. Então, assim, se for parar e falar assim, você quer ser lembrada como? A parceira, a pessoa que esteve ali naquele momento, que quando eu precisei, ela estava ali. Eu acho que é isso. Indiferente se é profissionalmente falando, ou como amizade, ou como ser humano, tipo, ela estava ali. Eu acho que é Pessoa isso. acessível, que... Isso. E muita acessibilidade, viu? Muita. Tipo assim, de dúvidas de Ficar mandando mensagens. de mandar mensagem. Esses tempos atrás a Se a gente folha tava... de sulfite a é de gente- caderno. A gente teve uma intercorrência lá com um venezuelano. E eu falei, cara, como que eu mando um áudio pra elas? Que mal eu entendi o que o venezuelano tava falando. E ela super, tipo assim, a Patrícia me respondeu. Eu achei isso incrível. É Deus agindo. É Deus agindo, é Na Deus hora. agindo. Mas é isso, tipo assim, eu acho que o cuidado, o carinho que elas deixam pra gente como aluno, essa acessibilidade que elas deixam pra gente, de, quando você precisar, eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Então, isso traz uma segurança pra gente, de eu tive pessoas ali, entendeu? Eu consegui. E enquanto docente também, a gente quer saber o tipo de sementinha que a gente está colocando no mercado de trabalho, né? Então a gente trabalha bastante para que seja um perfil muito parecido com o nosso, porque é o nosso nome que está ali envolvido, né? Quem foi sua professora? Qual foi, né, a escola que você se formou? Então é o nosso nome, né? Você foi aluna de fulano e tal. Então a gente quer realmente que essa semente que vá para o mercado de trabalho, né, que ela também dê bons frutos, né? Então a gente mesma investe índole. a mesma O mesmo índole, propósito. visão, Sim. propósito, a gente tenta trabalhar isso também, né? É por isso que elas nunca me contrataram. É o mesmo, como ele tá falando, Teve mesma alguns índole, mesmo motivos. propósito, né? Teve alguns motivos. Ela foi Brincadeira. desviada aí. Para. Eu sou uma ótima pessoa. Eu só tenho que falar, que agradecer a presença de vocês, muito obrigado. E falar que Deus continue usando vocês como usa. Sim. Que é nítido o amor que vocês têm pela profissão, pelo cargo de vocês. E como eu sinto, vocês falando, eu senti muito Deus aqui. O carinho que vocês falam, o amor que vocês falam. Então, sobre tudo. Então, que Deus continue. Eu tenho certeza que Ele vai continuar. Amém. E muito obrigado. E muito obrigado por estarem aqui. E muito obrigado por ter escolhido essa profissão. Hilário, encerramos hoje mais um episódio. Estou muito feliz. Eu não vou Sim. falar mais, porque senão eu vou chorar. Eu achei eu acho muito bonito isso. E é isso. Quer fazer os seus agradecimentos? Galera, muito obrigada. Vocês sabem que vocês têm um carinho aqui, ó, que eu vou levar muito tempo. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, Paty. Eu sei que pra você estar aqui é porque você gosta de mim de verdade. Porque eu sei o quanto isso é uma limitação pra você e isso me faz gostar mais ainda de você, porque eu sei que esse carinho é recíproco. E a Elaine, eu não vou falar mais, né? Porque senão daqui a pouco ali o problema vai ser ali, ó. Não vai ser aqui. Vai ser ali o problema. Né? Brincadeira. Mas eu queria agradecer de coração e as portas estão abertas. Vocês podem voltar quando vocês quiserem. Eu quero muito trazer o Luiz Fernando aqui. Você não tem noção o cara que ele é. Ele é muito legal. inteligente. Ele é uma pessoa sensacional. A Maíra, o Anderson, o Rogério. Eu queria... Se eu pudesse, eu traria aqui, Todos. sabe? A formação de quadrilha inteira aqui. Eu traria, mas infelizmente a gente não pode. Mas o convite está feito novamente. O dia que vocês quiserem voltar, a gente vai estar aqui pronto para receber vocês. Perfeito. Eu agradeço o convite, a participação, trazer um pouquinho da nossa rotina, do nosso serviço, da nossa realidade, da nossa visão, né? Enquanto tanto líder, enfermeiro, enfim, mãe, professora, Sim, ela né? me chama de filha. Eu chamo de filha. Até pra dar bronca, ela, filha. Eu chamo de filha, porque eu acho Mas que foi-
Não, tadinha, ela é uma pessoa boa. Lá no fundo ela é uma pessoa boa. Nossa, é bom isso. Então, eu agradeço essa abertura, né, da gente trazer um pouquinho aí o que é enfermagem, o que é o complexo ABHU, né, a qualidade, né, da assistência, a qualidade do ensino também, né, da escola. Enfim, só gratidão. É isso, muito obrigada. Eu- Faço das palavras dele aí. Hoje para mim foi muito especial porque eu tô passando por um momento um pouco delicado com a minha família e Deus é tão maravilhoso que ele colocou, aconteceu ontem e Deus colocou hoje para entrevistar 2 enfermeiras. Sim. Então, meu coração fica muito, me desculpa se eu chorar, mas meu coração fica muito em paz por saber que tem profissionais como vocês. Sim, sabe? Sim. Então, é Deus agindo mais uma vez. Então, muito obrigado novamente. Desculpa ficar agradecendo muito, porque eu achei muito surreal a energia de vocês e o carinho de vocês. E por eu estar passando por isso, e eu vendo o carinho de vocês, eu falo, nossa, que bom. Então, muito obrigado. E galera, obrigado por tudo. Tchau.